E aí, pessoal, estamos de volta aí dando continuidade ao assunto atos administrativos. Para a gente dar continuidade, tu vai colocar que esse ato administrativo, ele pode ter defeito, ele pode ter vícios. E quando a banca trouxer essa palavra, defeito ou vício, ela está falando da mesma coisa. Então coloque aí no teu caderno para a gente já começar o raciocínio que esses atos administrativos, eles podem ter, e quando eu falo podem ter, é que ora eles vão ter e ora eles não vão ter os vícios ou chamados defeitos do ato administrativo. Então, esse ato administrativo pode ter um defeito, pode ter um vício. E professor, como assim defeito, vício? Eu quero dizer que quando há um defeito ou há um vício, eu quero dizer que um dos elementos do ato administrativo, ou a competência, ou a finalidade, a forma, o motivo, o objeto, um desses está com problema, está com defeito, está com vício. Então, tu vai colocar aqui esses vícios, que esses defeitos, tu vai puxar essa seta para o lado, tu vai colocar aqui, eles recaem nos elementos do ato administrativo. Quais são os elementos do ato administrativo, professor? Você vai colocar aqui a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, esses aqui são os elementos do ato administrativo que você já conhece. Então, o defeito pode recair no elemento competência, um defeito pode recair no elemento finalidade, um defeito pode cair no elemento forma, ou no motivo, ou no objeto. E algum desses defeitos ou vícios a gente estudou nas aulas anteriores. Se você não se alertou, se alerte agora, coloque ali, acende ali um sininho para você, coloque esse alerta lá. No seguinte, que lá a gente trabalhou o desvio de finalidade, que é um defeito no elemento finalidade. A gente trabalhou ali o excesso de poder, que é um defeito no elemento competência. Então, esses defeitos caem em prova? Caem. Estão relacionados com esse tópico que a gente vai trabalhar agora? Estão, mas a aula de agora é para a gente complementar, para você não errar nenhuma questão relacionada a esse assunto, atos administrativos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar agora os elementos, só que a gente vai estudar os vícios que podem ocorrer nesses elementos. Então, tu vai puxar uma setinha e vai colocar o seguinte: qual é o primeiro elemento que a gente vai estudar aqui? O vício dele, qual? O elemento competência. O elemento chamado de competência. Você já sabe o que é a competência, você já sabe quais são as suas características, você já tem muita informação da competência. O que tu precisa saber agora? Quais são os vícios que as bancas cobram quando eu digo que o meu elemento competência está com defeito? Quais são os vícios? O primeiro a gente já estudou, mas vou colocar aqui para você relembrar qual? O chamado excesso de poder. Então, tu vai colocar aqui uma setinha para cima, vai colocar o chamado excesso de poder. O que é o excesso de poder, professor? Lembra lá, o excesso de poder é quando o agente público ele extrapola os limites de sua competência, beleza? Agora, com esses vícios, eu quero que tu saiba o seguinte: quando eu pratico um ato com um vício no elemento competência, por exemplo, na modalidade excesso de poder, saiba que eu vou gerar um ato. E esse ato, ele pode ser chamado de ato nulo, anulável, inexistente. E para cada vício, eu terei ali uma nomenclatura específica. No caso do excesso de poder, professor, qual é a nomenclatura que o senhor vai utilizar quando houver um vício no elemento competência? Gente, quando houver um vício no elemento competência aqui e esse vício for relacionado ao excesso de poder, saiba que o ato praticado ali vai ser chamado de ato nulo. Então, tu vai colocar aqui que o ato praticado com excesso de poder é um ato nulo. O que é um ato nulo? Tu vai saber daqui a pouco, a gente vai fazer a comparação, mas saiba que ato nulo é aquele que tem defeitos que não dá para me aproveitar ele. A administração pública deve retirar do mundo jurídico, você deve tirar ele dali, aquele ato administrativo. Isso acontece quando
Por exemplo, eu tenho um vício no elemento competência chamado de excesso de poder. Esse vício você já estudou. Agora grava que o ato praticado com excesso de poder, ele será nulo. Como é que a banca cobra? Vai falar que o ato praticado com excesso de poder vai ser anulável. Professor, o que é anulável? Tu vai saber lá na frente, mas saiba que nulo e anulável são coisas diferentes. Beleza? Tranquilo, professor. Agora, qual é o outro defeito que eu preciso saber do elemento competência? A chamada usurpação de função. Usurpar uma função pública, saiba que é um vício no ato administrativo praticado por esse usurpador, é um crime, ou seja, quem usurpa uma função pública está praticando um crime. E os atos praticados por esse usurpador de função, eles têm um defeito no elemento competência. E quando tem um defeito no elemento competência, ele pode gerar algumas nomenclaturas. Você vai saber agora qual é a nomenclatura específica para o usurpador de função. Então coloca o seguinte no caderno. Elemento competência, tu vai puxar uma setinha para baixo e vai colocar usurpação de função. Usurpar função pública. Usurpação de uma função pública. O que é isso, professor? O que é usurpar uma função pública? Gente, usurpação de uma função pública é quando? Qual é o conceito que a doutrina traz? O agente pratica ato sem ter sido investido em um cargo público, um emprego público ou uma função pública. Então, a gente está praticando um ato ali fingindo ser servidor, professor? E saiba que isso é crime. Por exemplo, você que vai fazer a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aí você tem tanta vontade, só que você não quer fazer concurso público, você não quer estudar. Aí tu vai lá na loja de artigos militares e tá lá a roupa da Polícia Federal, tá lá a calça, tá ali alguns acessórios e tu vai e me compra tudo. Aí tu pega lá, tá escrito na tua camisa Polícia Federal aqui atrás, tá o teu nome, o teu tipo sanguíneo. Aí tu vai lá, pega lá um papel, escreve um mandado de busca e apreensão e começa a chutar a porta dos outros por aí, começa a fazer fiscalização e tu começa a atuar como policial federal. Ou seja, tu não passou nenhum concurso público, tu não foi ali, não tomou posse, não foi nomeado, nenhum cargo, nem emprego, nem função. Ou seja, tu tá fazendo uma função que não é tua, tu tá praticando um crime. Então, a partir do momento que tu faz isso, tu pratica um crime. E esse crime, ele está ali vai ser penalizado ali em um processo penal, mas aqui para o nosso direito administrativo sabe que quando tu faz isso, os atos que tu praticou, por exemplo, professor, era uma boa intenção, eu chutei a porta ali do vagabundo, ele estava devendo muito ali, eu peguei e levei ele, foi preso. Saiba que os atos que você pratica ali, eles não existem para o mundo jurídico, porque nem agente público você era. Então, aqui a usurpação de função é quando alguém começa a praticar atos sem ter sido investido em um cargo, emprego, uma função. Então, tu vai colocar o seguinte, que usurpação de função, o agente pratica atos sem ter sido investido, tu pode colocar ocupando, sem ter investido, ou ocupando, sem ter sido investido em um cargo público, ou pode ser um emprego público, ou pode ser uma função pública. O sujeito não está investido em nada e está praticando um ato, está praticando atos. Então, para você não esquecer, usurpação de função é um vício no elemento competência, ou seja, o agente nem é agente público e está praticando atos. Tu deve saber que isso é crime, é vício no elemento competência e para a prova tu deve saber o seguinte, que o usurpador de função, esse mandado de prisão que você lá executou, o usurpador de função, ele pratica que tipo de ato, professor? Qual é a nomenclatura específica para o usurpador de função? Gente, quem é usurpador de função, saiba que os atos praticados por ele são inexistentes.
ou seja, não existem para o mundo jurídico, inexistente é um ato praticado por usurpador de função. Então, tu vai colocar aqui que os atos praticados são atos inexistentes. Inexistentes. E grifa bem, coloca bem aí no teu caderno. Porque a banca cobra muito. Então, grava bem. Excesso de poder, o ato gerado é um ato nulo. Quem usurpa a função pratica que tipo de ato? O usurpador de função pratica que tipo de ato? Um ato inexistente. O que a banca fala para você? Que o usurpador de função pratica um ato nulo. Que o usurpador de função pratica um ato anulável. Que o usurpador de função pratica um ato irregular. Essas outras três nomenclaturas que eu falei, é a nomenclatura chamada de inexistente? Não. Se não é, está errado. Por quê? Porque o usurpador de função, ele pratica esse ato inexistente. Ele não existe para o mundo jurídico, porque quem praticou o ato nem foi investido em nenhuma forma ali de provimento, cargo, emprego ou função. Então, esse usurpador de função pratica ato inexistente. A banca vai tentar colocar que é um ato nulo, que é um ato válido, que é um ato inválido, ou seja, qualquer outra palavra para o usurpador de função, saiba que está errado, porque o usurpador de função, ele pratica um ato inexistente, ele não existe para o mundo jurídico. E se não existe para o mundo jurídico, eu não posso avaliar se ele é válido ou inválido. Então, nomenclatura para ato inexistente, nomenclatura para o usurpador de função, que o ato ele é inexistente. Beleza? Tranquilo? Usurpação de função é um vício de competência. Tranquilo? De boa? Agora, qual o próximo vício que tu vai estudar? Coloque aí a chamada função de fato. Função de fato. Aqui tu toma cuidado também. O que é a função de fato ou agente de fato que fala aí a doutrina? Função de fato é um vício no ato administrativo. Em qual elemento? No elemento competência. Agora, o que é a função de fato? Gente, a função de fato é quando o agente ele é investido num cargo, emprego ou uma função pública, mas ele está ali com alguma irregularidade. Por exemplo, você passa para o cargo da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, só que você passa, é aprovado e não tem o seu diploma, mas por algum motivo, você conseguiu ali participar do curso de formação, foi empossado, está exercendo suas atividades. Então, você foi investido no cargo público, você foi investido, só que há uma irregularidade. Só que você, em tese, não sabia, você estava agindo de boa fé. Então, quando acontece isso, saiba que você é chamado de agente de fato. Você foi investido num cargo, num emprego, numa função pública, só que você está com alguma irregularidade. E essa irregularidade pode ser você não ter atingido, por exemplo, uma idade, você não tem o diploma, você não cumpriu um outro requisito, ou você lá foi investido, está aposentado, está praticando atos. Então há uma série de situações. Então, quando ocorre a situação do agente de fato ou função de fato, saiba que ele pratica alguns atos e esses atos praticados por ele, tu precisa saber qual é a nomenclatura que eu vou utilizar para esse tipo de ato. Então, primeiro eu coloco o seguinte: função de fato é um vício no elemento competência. Tu vai puxar uma seta aqui e vai colocar que a função de fato é quando o agente possui alguma irregularidade na investidura ou exercício, ou no exercício
de atividade pública, que é o caso do aposentado que está praticando o ato. Ele está aposentado, já está inativo, não é para ele estar praticando o ato, ele está praticando. Então, o agente, de fato, ele possui alguma irregularidade. Então, ele foi investido no cargo. Diferente do usurpador de função, que nem investido ele foi, nem é agente público. Função de fato, ele acaba sendo investido lá na função. Ele é agente público, só que por alguma irregularidade, ele está aqui nesse exemplo de vício de competência. Então, acontece dessa forma, ou ele não tinha idade, ou estava faltando um diploma. Saiba que isso é um vício no elemento de competência chamado de função de fato. Agora, professor, os atos praticados por esse aqui, agente de fato, qual é a nomenclatura? Aí tu vai colocar o seguinte: que os atos praticados por agente de fato ou a função de fato, como é que eles se chamam? Os atos praticados por eles são chamados de atos válidos. Então, professor, o cara passou no concurso, está exercendo sua função, mas ele nem tinha diploma e ele começou, por exemplo, a aplicar multa na rodovia, Polícia Rodoviária Federal. Ele, por exemplo, começou a fazer ali alguns trabalhos, algumas missões, e aqueles atos praticados ali, eles são válidos? São válidos. Então, veja bem. Função de fato é um vício no elemento de competência. Quando há um vício, a regra geral é que o ato é ilegal. No entanto, quando for a função de fato, ou seja, o agente possui alguma irregularidade na sua investidura ou no exercício da função pública, saiba que os atos praticados por esse cara aqui, função de fato, eles vão ser válidos. E eles vão ser válidos por quê, professor? Eles são válidos com base em uma teoria chamada teoria da aparência. Aparentemente, o agente público ele estava exercendo a função, aparentemente quem foi beneficiado ou não daquele ato, saiba que foi de boa fé, ele achava que aquele agente era agente público. Então, por exemplo, se você conceder uma licença, uma certidão, saiba que você concedeu um ato e esse ato, quem recebeu, estava de boa fé também, não sabia que você estava com alguma irregularidade. O agente não sabia que ele estava com alguma irregularidade. Então, quando há boa fé nisso, aquele ato praticado por esse agente tem uma aparência de legal. E a doutrina fala o seguinte, que quando há essa aparência de legal, o agente de fato age de boa fé ali praticando os atos, saiba que o ato praticado por ele vai ser um ato válido. O que é um ato válido? Que ele não tem problema nenhum, ele não tem vício, o efeito desse ato na tua vida vai continuar sendo executado. Então, um ato válido é aquele que está conforme a lei. Então, quando é a função de fato, saiba que os atos praticados por esse agente de fato, eles são chamados de atos válidos, que estão conforme a lei, com base na teoria chamada de teoria da aparência. Então, tu vai colocar aqui o nome da teoria. Teoria com base na teoria da aparência. Com base na teoria da aparência. Então, veja, o agente de fato ou função de fato, qual é o ato que é gerado por ele? É um ato válido. O usurpador de função, qual é o ato gerado por ele? É um ato inexistente. Aquele que pratica um ato com excesso de poder, qual é o ato gerado por ele? Um ato nulo. Então, como é que a banca faz? Faz dessa forma. Que um agente de fato vai praticar um ato nulo. Tá certo? Não, tá errado. Porque um agente de fato pratica qual ato? Os atos válidos. O ato praticado por ele é válido. A doutrina fala que está em conformidade com a legislação. Então, os efeitos vão continuar sendo produzidos. Então, função de fato pratica um ato válido. A banca pode falar que quem pratica um ato com excesso de poder pratica um ato inexistente. Tá correto? Não, pô. Quem pratica um ato com excesso de poder é o quê? É um ato nulo. Professor, não sei nenhuma dessas três nomenclaturas. No final você vai conseguir compreender, mas só grava o seguinte: a relação entre o agente e o ato que ele pratica. É isso que eu quero que tu grave na hora da prova. Não vai me errar essa questão. Função de fato, pratica um ato válido. Usurpação de função, o ato ele é inexistente. Excesso de poder, o ato é nulo. Entendeu? Mudou essa palavrinha aqui para outra que não seja o mesmo sentido, saiba que a questão vai estar incorreta.
Falou que falou que o usurpador de função pratica um ato irregular, a questão está errada, porque o ato é inexistente. Beleza? De boa? Tranquilo? Então veja a importância da aula, a importância desse tema e você vai ver o número de questões relacionadas ao tema sobre esses vícios. Tranquilo? Então a gente estudou aqui o elemento competência. E agora, professor, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar aqui o próximo elemento chamado de motivo. Tranquilo? Então copia aí, fica ligado. Tá com dúvida? Deixa no comentário aí que a gente vai tirar essa tua dúvida, beleza? Então a gente tinha falado do vício no elemento competência. A gente trabalhou lá os 3 pontos. Fica ligado para a prova. Agora a gente vai trabalhar o quê? Os vícios no elemento motivo. E tu lembra ainda o que é o motivo? Ah, professor, já esqueci. Então relembra que motivo é o quê? Ele é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática de um ato administrativo. Então, esse elemento motivo ele pode ter vícios? Pode. E do elemento motivo estão relacionados com a chamada teoria dos motivos determinantes. Então, tu vai colocar primeiramente aqui essa chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Beleza, professor. O que vem ser essa teoria dos motivos determinantes? Gente, a teoria dos motivos determinantes tem uma relação estrita com o elemento motivo. Por quê, professor? Primeiramente, saiba qual é o conceito dessa teoria. Gente, a teoria dos motivos determinantes sustenta o seguinte, que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos que foram apresentados. Primeiro vamos colocar esse conceito. Então tu puxa uma seta bem aqui. Vamos aprender esse conceito técnico e vamos aqui grifar algumas palavras-chave. Essa teoria sustenta que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos apresentados. Beleza, professor. Tô pegando porra nenhuma, não entendi nada. Gente, primeiramente, teoria dos motivos determinantes tem uma relação com o elemento motivo. Primeiro ponto que eu quero que você segure. Depois, qual é o conceito da teoria dos motivos determinantes? Ela sustenta que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos que foram apresentados. É o segundo ponto que eu quero que segure. E agora, para você compreender. Gente, ela fala que a validade do ato está vinculada aos motivos. Ou seja, essa validade aqui... O que é essa validade? Gente, quando eu falar validade, válido, quer dizer o seguinte... que o ato administrativo ou o elemento do ato administrativo ele está em conforme a lei. Ou seja, a lei ali está prevendo um motivo e esse motivo ali deve ser executado. Então, se está sendo executado conforme a lei está mandando, então esse motivo é um motivo válido. Então, quando eu falo que a validade quer dizer que os elementos do ato administrativo, o elemento motivo está conforme a lei. Só que ele só vai estar conforme a lei se os motivos aqui apresentados for um motivo existente, for um motivo verdadeiro. Ah, professor, se for um motivo falso, essa validade aqui vai estar comprometida. Então, essa teoria fala o seguinte, que a validade do ato administrativo ela está vinculada aos motivos.
Então, se o motivo for verdadeiro, ok, então o ato administrativo é válido. Se o motivo for falso, aí o ato administrativo pode ser inválido, ou seja, não é mais válido, não está em conformidade com a lei. Então, essa teoria tem que segurar o seguinte: a validade do ato administrativo, ou seja, o ato ser legal ou ilegal, ou seja, ser válido ou inválido, saiba o seguinte, está vinculado ao motivo que é apresentado. Se o motivo for falso, vou colocar bem aqui. Se for falso, ou inexistente, o que acontece? Se for falso e inexistente, o ato será inválido. Então, se esse motivo aqui que foi apresentado tiver ali um motivo falso ou não existe o motivo, saiba que o ato administrativo vai ser comprometido o quê? A sua validade, ou seja, o ato vai ser inválido. Então, o que tu vai acrescentar aqui? Deixa eu apagar isso aqui para você não confundir o conceito da teoria dos motivos determinantes. Vou colocar bem aqui que esse motivo ele possui alguns vícios. Quais são os vícios que podem ser apresentados no elemento motivo? Ou ele pode ser inexistente, ou ele pode ser um motivo falso. Então, tu vai colocar aqui que o vício do motivo pode ser um motivo inexistente, ou um motivo falso. Gente, quando o motivo for inexistente ou quando o motivo for falso, o ato que foi praticado ali, ele será nulo. Que é nulo é aquele que contém um defeito que eu não posso aproveitar. Ele chama-se de defeito insanável. Calma que a gente vai esclarecer mais à frente o que é isso de defeito insanável e insanável. Então, gente, quando o motivo for inexistente ou falso, saiba que o ato gerado vai ser um ato nulo. Grava bem que o ato é um ato nulo. Beleza? Então, tu vai colocar aqui que é gerado um ato nulo. Tranquilo, professor. Não entendi porra nenhuma até agora. Beleza. Primeiramente, passar conceitos técnicos e fazer você segurar questão de prova. Segundo, agora tu vai o quê? Compreender isso aqui para facilitar a tua memorização. Tu não vai compreender porque eu quero que tu aprenda isso aqui, não. Eu quero que facilite a tua memorização para acertar a questão de prova. É por isso que eu te dou uma compreensão mínima. Então, o motivo está relacionado com a teoria dos motivos determinantes, que fala que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos apresentados. Se esse motivo aqui for inexistente, se esse motivo aqui for falso, o ato vai ser nulo. E sendo um ato nulo, o meu ato é inválido. Beleza? Lembra o seguinte, eu vou explicar mais à frente, mais a leve para daqui em diante. Um ato válido é a mesma coisa que um ato legal, que é a mesma coisa de um ato que está em conformidade com a lei, que é a mesma coisa que dizer que os seus elementos está tudo ok, não tem nenhum defeito. Um ato inválido é a mesma coisa que eu disser ato ilegal, que é a mesma coisa que eu disser que os elementos estão em desconformidade com a lei. Beleza? Então, quando eu digo que o meu motivo é inexistente ou falso, o meu ato é nulo, ou seja, um ato inválido. Vou até colocar aqui para você que um ato nulo é igual a um ato inválido. Que é igual a um ato ilegal. Por que o senhor está colocando isso, professor? Porque eu não quero que tu erre uma questão sobre esse tema. Saiba que quando tu ouvir a palavra ato nulo, quer dizer que ele apresenta um vício insanável e ele tem relação com ato inválido, que quer dizer que o ato está em desconformidade com a lei, que é a mesma coisa que eu dizer que o ato é ilegal.
Então, um ato que não cumpre a lei, ele é legal ou ilegal? É ilegal. Então, quando falar o seguinte, quando a banca te falar o seguinte, que um ato administrativo praticado por um determinado agente público está eivado de vício no elemento motivo, o ato praticado por esse agente é ilegal. Você vai marcar certo ou errado? Correto, é ilegal. Ah, o ato praticado por esse agente é inválido. Realmente ele é inválido. O ato praticado por esse agente ele é nulo. Tudo isso aqui quer dizer o seguinte, que está contrário à lei. Beleza? Tranquilo, de boa. Professor, agora para me compreender esse negócio, para eu não ter que rachar minha cabeça de memorizar. Gente, eu disse o seguinte, que a teoria dos motivos determinantes sustenta que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos. Eu vou dar um exemplo bem aqui para você. Vou colocar aqui. Você, agente público, pratica um ato e esse ato é para suspender a execução de atividade. Vou colocar aqui um restaurante. Então, você, agente público, pratica esse ato administrativo aqui. Ah, professor, tá feio esse teu desenho. Ato administrativo. Você, agente, pratica esse ato e esse ato é para interditar um restaurante porque está com alimento vencido. Então, você, o agente público, você pode praticar esse ato, você pode praticar esse ato. Esse ato aqui, ó, esse ato administrativo, ele é composto por elementos. Então, eu vou colocar bem aqui. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, a gente praticou um ato para interditar um restaurante e esse ato possui esses elementos aqui. De boa? E agora, ele falou o seguinte, que o motivo para ele praticar o ato, vou colocar aqui, alimentos vencidos. Então, o alimento vencido é o fato que aconteceu. Aí a lei fala, se tiver alguma situação de irregular, eu posso tomar uma atitude, eu posso interditar esse estabelecimento, eu posso. Então, o fato de ter alimentos vencidos deu ali a possibilidade do agente público verificar ali se há a possibilidade de interditar aquele estabelecimento. E ele disse que sim, e por isso ele interditou esse restaurante. Então, vamos acompanhar o seguinte. O agente praticou esse ato. O ato administrativo tem todos os elementos. E o motivo que ele falou, que os alimentos eram vencidos. Então, ele praticou o ato que interditou o meu restaurante. Então, aqui só tinha rato lá e tinha alimento vencido, ou seja, interditou o meu restaurante. Vou colocar aqui, restaurante interditado. Está interditado. Então, esse agente praticou esse ato que interditou o restaurante porque o motivo que ele falou eram alimentos vencidos. Estamos analisando os motivos. Vamos supor que o resto está tudo ok. Competência, finalidade, forma e objeto está tudo ok. Só o motivo. Beleza? Suponhamos que o alimento estava vencido de fato e tem essa possibilidade na lei. Suponhamos então que o agente agiu corretamente. Massa? Tranquilo? Agora, o seguinte, o que essa teoria fala? A validade do ato está vinculada aos motivos. Esse ato aqui, lá no restaurante, o alimento está vencido. Nossa primeira hipótese, o alimento está vencido. Esse ato aqui foi praticado com o alimento que tem competência, finalidade e forma. O motivo é verdadeiro. Esse ato aqui, ele é válido ou inválido? Ele é válido. Porque está tudo conforme a lei. Está tudo dentro da legalidade. Tranquilo? De boa? Agora, segunda situação. O agente público expediu um ato de interdição. Interditou meu restaurante. Com um motivo falando o seguinte, alimentos vencidos. E foi verificado lá na frente que esses alimentos vencidos não estavam vencidos.
Ou seja, esses alimentos aqui estavam dentro do prazo de validade deles. Então agora a situação é a seguinte, o alimento não estava vencido, estava dentro do prazo. Beleza? Então olha o que aconteceu. O agente praticou um ato e falou que um dos motivos de ele praticar o ato é porque tinha alimento vencido. E foi constatado que não tinha alimento vencido. Estava tudo dentro do prazo. O agente que usou esse motivo aqui praticou um ato legal ou ilegal? Havia alimento vencido? Foi constatado que não. Se não havia alimento vencido e foi constatado que não, o meu motivo está com defeito, está com vício. Se o motivo está com vício, então ele vai afetar a validade do meu ato. Então, se há um defeito no elemento motivo, afetou a validade do meu ato. Se afetou a validade do meu ato, quer dizer que agora ele é um ato que está em desconformidade com a lei. Se ele está em desconformidade com a lei, então esse ato é um ato inválido, ilegal, um ato nulo. Deu para compreender, gente? Então o agente, a primeira situação, ele praticou um ato legal, estava tudo ok, o motivo era verdadeiro. Na segunda situação, o motivo ele era falso, porque o alimento estava tudo ok, o alimento estava dentro do prazo de validade. Quando o motivo for falso, ou seja, esse motivo é falso, o meu ato ele é nulo, ele é ilegal, ele é inválido. Então, gente, essa aqui é a representação da teoria dos motivos determinantes. Como é que a banca cobra? Vai falar o seguinte, que o agente público praticou um ato com motivo, praticou um ato de interdição, dizendo que havia alimentos vencidos. Foi constatado posteriormente que os alimentos estavam dentro do prazo de validade. Nesse caso, o ato administrativo está eivado com o vício no elemento motivo, com base na chamada teoria dos motivos determinantes. Certo ou errado? Correto. Está dizendo que o ato é inválido porque o motivo era falso. Com base em qual teoria? Teoria dos motivos determinantes, que fala o seguinte: a validade do ato está vinculado a um motivo desse ato administrativo. De boa, gente, tranquilo. Se está com dúvida, deixa no comentário aí. Então, para a gente finalizar esse ponto da aula, que é um ponto muito, mas muito, muito importante, que cai demais em prova. Você quer fazer PF aí, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, toma muito cuidado. Você também quer fazer Ministério Público, Tribunal de Justiça, toma mais cuidado ainda, que as bancas adoram cobrar esse ponto aqui da validade do ato administrativo com base na teoria dos motivos determinantes. Vício no elemento motivo. Então, a gente trabalhou vício no elemento competência, vício no elemento motivo. A gente já tinha trabalhado durante as aulas vício no elemento objeto, vício no elemento finalidade e vício no elemento forma. Beleza? Então, se você que é novo no canal, não vou parar de pedir para você o quê? Inscreva-se no canal, dá um like. Tá gostando dos vídeos? Dá um like aí para quê? Para o maior número de pessoas começarem a ter essas aulas aqui relacionadas ao assunto ato administrativo. Então, faça a tua inscrição no canal que tu não vai perder nenhuma dessas aulas aqui e pode ter certeza que toda a aula é questão de prova que é cobrada, questão de vários concursos aí. E você que está se preparando para a PF, Polícia Rodoviária Federal, também saiba que é muito importante você saber isso, que possivelmente pode ser a banca CESP, que pode ser a banca escolhida aí para fazer o certame. Então, toma muito cuidado com essas dicas aqui, segura no teu caderno, pratica muito fazendo questões. Então, tenham bons estudos, até a próxima.